Olá a todos os nossos ouvintes aqui no canal da Trincheira Política. E o assunto de hoje vai ser sobre a atividade política. Quem são aqueles que promovem a atividade política? Bom, aqueles que trabalham como políticos devem ser vistos como aqueles indivíduos dentro de uma sociedade que tem o conhecimento, o tempo, o dinheiro para ter essa profissão. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: o tempo. O sujeito que pode se dedicar a atividades políticas é aquele que não está com tempo livre para tal. Porque ir nas reuniões, subir nos palanques, fazer discursos, né, ter o contato com outros profissionais da área da política, como marqueteiros, cientistas políticos, etc. Ou seja, a pessoa que está ali naquele meio, ela não pode estar ocupada com outra coisa. Então, primeiro de tudo, aqueles que podem se tornar políticos são aqueles que, de alguma forma, têm tempo livre para se dedicar à política. Outra questão que é a questão do dinheiro. Normalmente, quem tem dinheiro, que acaba por esse motivo também ter um pouco mais de tempo livre, tem recursos para se dedicar à política. Então, por exemplo, estudos. Um sujeito com dinheiro pode pagar os seus próprios estudos para poder aprender a fazer política, para ter contatos, para formar grupos com ideias parecidas com a dele. Isso tudo você pode conseguir através do dinheiro. E a terceira parte, né, que além do tempo e do dinheiro, tem essa questão do conhecimento. Como eu disse, com o tempo e com o dinheiro, você obtém também um conhecimento. O conhecimento pode vir dos estudos, digamos, estudos acadêmicos na área, pode vir de acesso a pesquisas, acesso a trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, de quem está estudando cientificamente a política, mas também pode vir do próprio trabalho empírico, ou seja, de trabalhar como um político. Você participar de um sindicato, você participar de uma agremiação de estudantes, você participar de um partido político, literalmente, você pode participar de uma associação de moradores, ou seja, as pessoas que podem se dedicar à política, elas acabam tendo ou essas três coisas ou uma delas: o conhecimento, o tempo e o dinheiro. Sendo que tempo e dinheiro são os principais. O conhecimento não é o mais importante para ele estar na política. Ele precisa ter o tempo e o dinheiro. Mas por quê? Porque a maioria não tem essas três coisas, principalmente tempo e dinheiro. Então, como a maioria da população não tem nem tempo nem dinheiro, ou não tem um e tem o outro, a questão é que você precisa de alguém para te representar. Aí que entra o político. Então, fora dessas questões negativas que as pessoas falam dos políticos, os políticos são, digamos assim, a priori, aquelas pessoas, as únicas pessoas da sociedade que por algum desses três motivos podem estar lá te representando. E você colocá-las lá. Por quê? Justamente porque você não pode estar lá. Então, normalmente nessas democracias representativas, que tem deputado, senador, prefeito, governador, não sei o que, não é você que está lá, todo mundo se junta e elege um representante da nossa sociedade para nos representar. Essa pessoa escolhida, ele já está lá na política normalmente há muito tempo, justamente porque ele já está naquele meio há mais tempo, já tem aquele conhecimento da política, já tem os contatos políticos, já tem o dinheiro para fazer a campanha política dele. Ele tem um tempo para poder estar fazendo isso tudo. Então, lembrem-se, para fazer política, nenhum político será literalmente uma novidade. Todos eles precisam ter esse processo, esse caminho para chegar até lá. Então, nenhum político é literalmente alguém de fora. Nunca vai ser alguém totalmente de fora. E se for alguém de fora, é perigoso, porque esse cara não sabe nada. Porque mesmo que ele tenha tempo e dinheiro, é necessário você ter o conhecimento da política para você ser um bom político. E um outro fator que é muito importante a gente pensar aqui, que é essa questão do político profissional. Esse é o político profissional, que não quer dizer que ele seja ruim.
Isso significa que ele trabalha para fazer política. Ele vive da política, ele é um profissional da política. O lado ruim é que, como tudo que ele tem vem da política, então ele não quer sair nunca de lá. Né? É como se você arranjasse um emprego e ganhasse um salário. Enquanto você estiver necessitando de um salário, você não vai querer sair de lá. Você precisa do salário para sobreviver. O político profissional, porque nossa sociedade, assim como muitas outras em volta do Brasil, transformou a política numa profissão. Então, esse sujeito, ao ficar lá, vai querer se manter o maior tempo possível. E eu estou considerando de forma democrática, certo? Você pode ficar bastante tempo de forma democrática, mas muitos vão tentar fazer de forma autoritária, ditatorial, golpista, etc. Então, o que nós temos que pensar não é condenar a atividade política. O que nós temos que pensar é por que com os nossos valores nós constituímos a política como uma profissão. Será que a política deveria ser uma profissão? Ou será que ela deveria ser algo menos, digamos assim, preso a essas questões de ter que ganhar um dinheiro, de ter que sobreviver, de ter privilégios? Será que não deveria ser uma ocupação em vez de uma profissão, né? Talvez algo temporário, com mandatos mais curtos, que não interferisse tanto na vida da pessoa, que a pessoa pudesse ser um pedreiro e participar da política, ser um professor e participar da política, ser um advogado e participar da política, ser um empresário e participar da política diretamente. Será que é possível fazer isso ou será que não? Nós precisamos de representantes profissionais, conhecedores do assunto, que precisam ganhar um salário, porque eles vão fazer um trabalho melhor. Porque aí nós, como povo, poderíamos ir nas ruas e forçar a sua saída, ou pressioná-lo, ou obrigá-los a diminuir os próprios salários como punição. O que será que é melhor? Ter profissionais da política que vivem da política ou sujeitos que vivem para a política? Ou seja, pessoas que não são profissionais da política, mas vivem fazendo política. Estão sempre dando suas opiniões, se organizando, fazendo valer as suas ideologias e visões de mundo. Então esse é um assunto interessante que a gente sempre deve refletir. Porque as coisas que estão aí hoje não estão porque caíram do céu. Elas estão aí porque elas foram construídas ao longo de muitos anos. Então nós temos que sempre tomar um pouco de cuidado quando a gente aponta o dedo na cara de alguém e diz que eles são uns imprestáveis, eles são a culpa de tudo, são os vagabundos. Então eu vejo que as pessoas fazem isso com os políticos, às vezes pode ser até verdade para muitos deles, mas eles não caíram do céu. Tá bom? Tem um sistema que todos nós fazemos parte e que foi construído historicamente. Então é isso que eu quero explicar para vocês. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa mudar, não possa refletir sobre isso. Então esse é o tema que eu queria abordar aqui nesse áudio, nesse podcast, digamos assim. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês a refletir sobre o assunto. Então não deixem de seguir o Trincheira Política, deem o like, cliquem no sininho e sigam a gente no Facebook também. E nas outras páginas que eu coloquei o link aqui embaixo, tá bom? Um abração, tudo de bom para vocês